eu sou a professora Patrícia Peck Pinheiro e a nossa videoaula de hoje é sobre direito digital em geral. Quais são os principais aspectos desse novo direito que está aplicado a uma sociedade digital e em tempo real? O que precisa o profissional que trabalha nessa área saber e se atualizar comparado com aquilo que as universidades têm conseguido trazer no dia a dia de conteúdo programático? Afinal, muita coisa mudou. Para tratar desse assunto, nós vamos abordar em 6 temas. Vamos trazer uma introdução, explicar o que é o direito digital, inclusive a sua capacidade ou não de ter uma abrangência global, internacional. Vamos tratar da questão da identidade digital e como ela vem evoluindo. Afinal, para o direito é um grande desafio gerar prova de autoria, principalmente com relações não presenciais. Vamos falar do aspecto da liberdade de expressão e do anonimato, que também tem aí um lado de desafio grande nessa era da informação. E, com toda certeza, o tópico mais importante, que é privacidade. E a privacidade em todas as suas facetas, da proteção da imagem e da reputação até o uso dos dados das pessoas. Para fechar, após privacidade, traremos as conclusões. Eu espero que você goste dessa discussão tão importante que traz uma atualização e uma evolução para o próprio direito. Então, para a gente começar, fica a questão, o que é a sociedade digital em geral? Podemos dizer que essa sociedade está baseada em 3 pilares fundamentais. Esses pilares são energia, telecomunicações e tecnologia. Sem esses 3 pilares, é praticamente impossível realizar as atividades das pessoas e das empresas. Até um dos motivos pelos quais esse tipo de segmento de mercado, empresas de energia, empresas de telecom, de tecnologia, cresceu tanto. O segmento de infraestrutura e também a importância dos contratos relacionados a esse tipo de serviço. Então, para um profissional liberal que hoje tem um escritório em casa, trabalha de casa, se ele não tiver com luz, se ele não tiver com capacidade de falar ao telefone, de se conectar à internet, de usar um computador, provavelmente ele vai estar limitado na sua capacidade de exercer a sua própria atividade. Fora esses 3 pilares, a sociedade digital também evoluiu com um modelo de riqueza. Nós temos a primeira revolução, a revolução agrícola, cujo modelo de riqueza era baseado na terra. Passamos séculos sem mudança desse modelo até chegarmos à segunda revolução. Você lembra qual é a segunda revolução? É a revolução industrial, em que nós saímos daquele modelo agrícola baseado na propriedade da terra e quem tinha poder e dinheiro é quem tinha terras, para um modelo baseado em bens de produção, capital e trabalho. As próprias leis evoluem conforme há essa mudança socioeconômica. Então, até hoje protegemos propriedade privada, mas passamos na Revolução Industrial a pensar o direito para proteger as relações de trabalho e indústria, inclusive construir regras para a área trabalhista, o descanso remunerado, a possibilidade de um salário mínimo para que o profissional pudesse comprar aquilo que foi produzido, a própria proteção de marca, que a marca dá a origem, a procedência e até a validação de qualidade de um produto, e a patente no sentido de modelo de indústria, da proteção daquela inovação e do modelo produtivo. Então o direito passou por uma atualização na segunda revolução. E nós agora vivemos a terceira revolução. É uma revolução porque muda o modelo de riqueza. Na primeira era a terra, na segunda eram bens de produção e agora é a informação. A terceira revolução, que é da sociedade do conhecimento, elegeu conteúdo, conhecimento, informação como o principal modelo de riqueza. Daí a importância de hoje entender que mesmo quando alguém diz para você que oferece um serviço gratuito na internet,
Não existe almoço grátis. Aquela oferta está baseada numa troca em que você vai entregar suas informações e isso pode significar um preço alto a pagar, dependendo do que será feito com as mesmas. É um dos motivos pelo qual o estudo da privacidade toma uma importância muito grande na sociedade digital, não só no Brasil, mas em outros países que vêm aí tentando trazer leis a respeito de proteção de dados sensíveis. Então, só para fixar, nós temos aí uma sociedade que está na sua terceira revolução da própria humanidade, no sentido de ir crescendo, aprimorando o modelo socioeconômico. E o direito, ele é reflexivo, ele vai ser sempre resultante de um momento, um status quo estabelecido, ele vem trazer um ferramental de proteção e de garantia da segurança das relações naquele cenário específico. Ele pode preservar leis anteriores que continuam aderentes à realidade e até mesmo criar leis novas necessárias para preencher as lacunas. Então, nós temos aí, em termos de comparação, uma época praticamente baseada em corpóreo, intangível, e o que mais mudou é a capacidade na sociedade digital de tratar o incorpóreo, o intangível, que é um desafio para o direito. É mais fácil proteger um bem físico do que um bem intangível. E nos últimos anos tem crescido a necessidade dessa proteção no âmbito das empresas, inclusive com alterações na parte contábil, que passou a exigir, depois de 2008, que muitas empresas abertas em bolsa lançassem no balanço o valor de ativo intangível. E o que seria um ativo intangível? Marca é ativo intangível, banco de dados, códigos-fontes de software, até mesmo se pensar o goodwill, a reputação de uma empresa. Então nós tínhamos uma sociedade corpórea, analógica, tempo diferido, e estamos numa sociedade incorpórea, digital e de tempo real, fator imediato, e isso desafia o direito. O direito foi pensado num momento de tempo em que se poderia levar anos para um processo legislativo. Podia se levar anos numa decisão do judiciário. Pode-se dizer que há um novo elemento no direito. Nós temos a teoria tridimensional, fato, valor e norma, e acrescentamos na sociedade digital o quarto elemento para o direito, que é o tempo. Então, a demora pode retirar a capacidade de exercício do próprio direito. Algo que numa sociedade mais analógica, em que as coisas podiam levar mais tempo para acontecer, não daria o mesmo efeito, o mesmo dano social que causa a demora no direito da sociedade digital. Só alguns exemplos dessa sociedade do incorpóreo que está desmaterializada é o uso de nota fiscal eletrônica, não preciso mais estar com ela no papel, os contratos que ficaram eletrônicos, a própria digitalização dos documentos, nós temos também a própria identidade digital, assunto esse que vamos tratar na aula de hoje e que é fundamental. Existem duas coisas para o direito que não se pode abrir mão: prova de autoria, e a própria documentação do combinado. Nessa documentação do combinado, que é a guarda dessa prova mais eletrônica e que às vezes fica negligenciada, se esquece que o original vai ser a versão eletrônica. E a desmaterialização traz alguns desafios. Como eu protejo num cenário em que não está mais tão fácil de apalpar aquele bem, O bem imaterial desafia a proteção de direitos autorais, ele desafia o próprio controle de onde os dados vão parar, das informações, elas estão circulando mais facilmente, é mais difícil prevenir e combater a própria fraude, o crime eletrônico de um modo geral, a espionagem que ficou eletrônica. Por quê? Porque antes, se eu precisava adentrar num perímetro físico, eu tinha que planejar como é que eu entro, como é que eu saio, como é que eu carrego.
Você tem aquela questão de que quando está materializado, como carrega? Quantos assaltantes aí de trem pagador, de banco, o que seja, depois não conseguia carregar o que tinha roubado, seja ouro, seja dinheiro, tem que largar para trás na hora da fuga. Mas quando nós falamos de dados eletrônicos, facilita. Você tem aí até a ocorrência do que seria um crime mais tranquilo, em que você não tem confronto físico, menor chance de ter um óbito no momento desse confronto e cuja fuga você consegue carregar um volume de informações que tem valor, já que o dinheiro virou um dado eletrônico também, sem ter que se preocupar com esse transporte físico. Então, a desmaterialização desafia o pensamento jurídico. A sociedade digital, então, é baseada em informação. E é por isso que muitos dos próprios crimes novos que precisam ser pensados em termos de conduta, eles estão tangenciando o tema de informação. Não apenas eu usar o meio ou atacar um ambiente que tem uma máquina, usar o computador como ataque, mas ter como objetivo a própria informação. Ainda nos desafia a tal história do Ctrl+C, Ctrl+V. Porque se a pessoa leva mais deixa, como que vai ter praticado o próprio crime de furto? Então isso desafia aí o direito digital de uma forma geral. E o direito digital vai proteger o quê? O modelo de riqueza, os valores que estão estabelecidos e as relações. Então, antes de querer já dizer que precisa de lei, para o direito digital, é importante uma reflexão. O direito digital é a evolução do direito. Então ele já abraça todo o arcabouço jurídico, todas as regras estabelecidas, os princípios de conduta. Se há necessidade de redação de novas leis, é para preenchimento de lacunas. Não há uma necessidade de uma lei para a internet, porque você não tem leis específicas para tratar as condutas em mídias, como mídia. Então, a lei para quando alguém fala no telefone, a lei para quando alguém está na televisão. Não é isso. Você até pode ter normas que regulamentam a exploração econômica de um mercado, como existe tanto para o mercado de TV, de transmissão, de rádio, de banda larga, de provedores, mas a conduta do indivíduo está regrada independente do meio do qual ela realiza. Ofender alguém pessoalmente é uma ofensa, igual como é ofender por telefone, ofender mandando uma carta ou ofender mandando um e-mail. Pode acontecer um agravante, a internet está no mundo, é global. Então, se o direito digital presume que a sociedade não tem mais fronteira física, uma conduta nesse ambiente tem um efeito maior, tem um resultado, um desfecho, às vezes desproporcional àquilo que o próprio praticante estava esperando. Então, hoje podemos dizer que o direito digital traz um ferramental para proteger informação. Informação entendida como um ativo, como novo modelo de riqueza da sociedade do conhecimento. Então, protege-se para ela estar disponível, protege-se para ela se preservar íntegra, protege-se para não haver a sua perda, protege-se para não haver o seu vazamento. E nesse desenho pode tanto acontecer a elaboração de uma política, de um termo, de um contrato entre as partes, ou até mesmo uma regra que tem que ser aplicada a todos e que toma a característica de uma lei. Então, a sociedade digital requer informação e inovação, em qualquer lugar, a qualquer tempo e de qualquer pessoa. Olha que interessante, é a sociedade que potencializa a geração desses ativos intangíveis. E por conta disso, desafia, mesmo no âmbito do judiciário, como interpretar e equacionar essas forças sociais. Até onde uma pessoa que elabora algo
pode levar consigo o que fez. Se a gente tem no modelo tradicional de trabalho, que aquilo que é objeto do trabalho feito pelo trabalhador é do seu empregador. Então, você tem um momento no qual discute-se a própria questão do direito moral de autor versus a exploração patrimonial de um bem que seria do solicitante. O direito digital, ele é completo. Ele trata de direito civil, de direito constitucional, de direito criminal, de direito trabalhista, inclusive de direito ambiental, quando se fala até das questões de TI verde. Se nós estamos deixando de usar papel, por certo, acaba até sendo um direito mais ecológico, uma sociedade na qual nós estamos revendo a própria forma de utilizar os materiais que são escassos. Mas há um outro tipo de insumo escasso, essencial para a sociedade digital, como vimos, e que precisa ter certos controles e tratamentos, como é a questão dos recursos energéticos. É um dos motivos pelo qual cresce tanto o estudo e a discussão até de segurança de informação em ambientes de geração de energia. Não há melhor forma de atacar um país do que gerar um apagão digital. Você paralisa tudo, né? Você não consegue ter acesso a uma informação num banco de dados se você não puder ter energia para isso.